Aqui está a revelação de Deus para o homem. Andar na revelação não é andar procurando por revelação, por profecias, mas andar na revelação é entender o que diz a palavra de Deus, o que a palavra de Deus requer de nós como cristãos, uma postura como o Senhor direcionou a sua igreja por meio da sua palavra. Isso é andar na revelação. Vamos abrir a palavra de Deus, Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4. Efésios 4, versículo de número 14, diz assim: então não seremos mais imaturos, como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é a cabeça. Até aí a palavra do Senhor. Graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos mais uma vez na tua casa. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é que operou em nós para que isso acontecesse, para que aqui estivéssemos mais uma vez reunidos, adorando ao Senhor, desfrutando da presença do Senhor, da operação maravilhosa do Senhor, ó Deus, através dos louvores cantados, agora, Senhor, na ministração da Tua Palavra, que o Teu Espírito encontre lugar no nosso coração e opere poderosamente, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Meus irmãos, nós ainda estamos falando e meditando na carta de Paulo aos Efésios, já alguns cultos, e finalzinho do capítulo 3, nós já falamos sobre isso. Paulo ele intercede pela igreja, pelo crescimento espiritual da igreja. Então Paulo, como apóstolo, como líder espiritual, colocado por Deus, ele intercede pelo crescimento espiritual da igreja. E após ele interceder pelo crescimento espiritual da igreja, ele começa a ensinar algumas coisas relacionadas à vida cristã. E ele fala então sobre a unidade do corpo de Cristo, a importância dessa unidade, a importância de nós reconhecermos quem é o cabeça da igreja do Senhor, quem é aquele que tem o domínio sobre a igreja do Senhor, a importância dos ministérios colocados por Deus na igreja. E ele diz que os ministérios estão na igreja para edificar a igreja, para levar a igreja ao crescimento espiritual, à maturidade, para glorificar o nome do Senhor, para que as pessoas, aprendendo corretamente, não venham ser enganadas, crescendo em maturidade, não venham ser enganadas facilmente por ensinos novos, que nada tem com a palavra de Deus e com a vontade de Deus, ainda que muito deles são ensinos ditos em nome de Deus, alcançados por uma suposta revelação de Deus. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que não é de Deus. E Paulo tem essa preocupação em preparar a igreja para enfrentar tudo isso, como uma igreja saudável, como um corpo
maduro espiritualmente, que possa crescer, que possa desejar falar a verdade e falar a verdade em amor. Assim deve ser a ação de cada cristão. Cada cristão deve ter um compromisso com a verdade e é falar a verdade com amor. E aí ele diz que nós nos tornaremos cada vez mais parecidos com Cristo. A ideia da vida cristã é exatamente isso. Não devemos carregar o nome de cristão simplesmente porque nós cremos em Cristo, mas devemos carregar o nome de cristão como aqueles que de fato, além de crer em Cristo, vivem da melhor maneira possível, mais parecido possível com o nosso Senhor, com Cristo, porque esse é o propósito do Evangelho do Senhor Jesus. E aí ele chega agora no versículo de número 17 em diante, ele começa agora a ensinar como deve ser uma vida de um cristão. Preste atenção a algo assim importante, irmão. Ele, como um líder, desejando o crescimento daquela igreja, o crescimento espiritual, a primeira coisa que ele fez, orou pedindo a Deus crescimento espiritual para aquele povo. Mas ele apenas não orou, ele ensinou. O pastor deve ter essa incumbência, o pastor que deseja o crescimento espiritual de uma comunidade, ele precisa orar pela comunidade e não apenas orar pela comunidade, mas ensinar, instruir a comunidade dentro daquilo que é a vontade do Senhor, que é a palavra do Senhor, porque sem o ensino não há crescimento, sem o ensino não há maturidade. E aí ele começa a descrever como que os que são filhos da luz devem viver. Aqueles que são alcançados por Cristo Jesus são filhos da luz. E os que são filhos da luz devem andar na revelação. Porque a luz é a revelação. Mas o que é andar na revelação? Andar na revelação é andar de acordo com a palavra de Deus, porque esta é a revelação de Deus. Aqui está a revelação de Deus para o homem. Andar na revelação não é andar procurando por revelação, por profecias, mas andar na revelação é entender o que diz a palavra de Deus, o que a palavra de Deus requer de nós como cristãos, uma postura como o Senhor direcionou a sua igreja por meio da sua palavra. Isso é andar na revelação. Há muitas pessoas procurando revelação aqui e ali, mas desprezam a revelação de Deus, que é a sua palavra. Não leem a sua palavra, não meditam na palavra, não procuram conhecer a palavra de Deus. E por isso, exatamente por isso, não há crescimento em muitos corações. Não há maturidade, e o que nós percebemos muitas vezes são cristãos imaturos, predispostos a receberem como verdade qualquer coisa que dizem em nome do Senhor. Mas o Senhor nos chama para maturidade espiritual. E Paulo diz assim: eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. Aquele que foi alcançado pela graça de Deus e que nasceu de novo, ele não pode mais andar como anda o mundo, o homem que não tem Deus e não tem uma experiência com Deus e não tem comunhão com Deus. Porque aqueles que estão distantes de Deus
andam com seus pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, porque o que domina o homem no mundo distante de Deus é o pecado, as trevas do pecado. Mas nós não somos mais das trevas. Nós fomos resgatados do mundo de trevas, do reino das trevas. Fomos resgatados e e o Senhor nos colocou no reino da luz, como filhos da luz. E como filhos da luz, nós não podemos mais andar como andam aqueles que não têm o Senhor, pois eles andam sem rumo. Paulo diz que eles andam alienados da vida de Deus, pois são ignorantes, endureceram o coração para Ele. Quantas pessoas estão andando perdidas, com o coração endurecidos para Deus? Essa semana, meus irmãos, eu compartilhei, sexta-feira, em Manhuaçu, estive pregando ali, uma experiência que eu vi essa semana. O pastor Mateus, da Igreja Batista da Lagoinha, ele visitou uma universidade em Minas Gerais, e ali ele apresentou algumas fotos de alguns personagens importantes. E ele apresentou ali a figura de Fidel Castro. Você gostaria de passar um dia com Fidel Castro? Alguns aceitaram, diziam que sim. Aí ele apresentava outra figura. Che Guevara, você gostaria de trocar o dia com Fidel Castro por Che Guevara? Alguns trocaram. Karl Marx. E assim ele foi apresentando e deixou por último uma figura. E a figura que deixou por último era Jesus. Você gostaria de passar um dia com Jesus? Trocar essa personagem que você escolheu para passar um dia com Jesus? Não! Nenhum escolheu. Todos preferiram os homens dessa vida, mas negaram o Senhor da glória. Às vezes nós olhamos para a palavra de Deus quando eles tiveram a oportunidade de dizer assim: libera Jesus e deixa Barrabás preso. Eles falam assim: não, solta Barrabás e deixa Jesus preso, crucifica Jesus. Quando nós olhamos assim, nós pensamos: como que pode uma geração fazer tal escolha? Mas é exatamente isso que o mundo continua fazendo, irmãos. O coração do homem se endureceu para com Deus. Tornaram ignorantes, insensíveis, vivendo em função dos prazeres sensuais. As pessoas estão vivendo em função dos prazeres sensuais. Basta perceber como que as pessoas andam para a rua fora e como que se postam nas redes sociais. Praticam avidamente toda espécie de impureza. Então Paulo agora, primeiro ele começa a dizer o que é o mundo, o que é os ímpios, o que é os gentios sem Deus, como eles se portam, como eles andam. E aí ele diz assim: mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Vocês, cristãos, são filhos da luz, e vocês não aprenderam com Cristo nada disso. Uma vez que vocês ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Uma vez que o cristão foi ensinado sobre a verdade que vem de Jesus, livrem-se de toda a sua antiga natureza.
e do seu velho modo de viver. Paulo agora faz um desafio para os cristãos: vocês não podem andar como andam aqueles que não têm Deus. Vocês precisam agora despir dessa velha natureza, da velha maneira de viver, aquela velha maneira corrompida pelos desejos impuros e pelo engano, não deve mais fazer parte da nossa vida. Nós precisamos lutar contra isso, irmão. O cristão precisa lutar contra isso. Ele precisa entender a que reino ele pertence. Embora estamos nesse mundo, nós pertencemos ao reino da luz e não ao reino das trevas. E aí Paulo faz um apelo aqui no versículo 23: deixem que o Espírito renove seus pensamentos. Deixe que o Espírito renove seus pensamentos. Por que isso? Porque tudo começa aqui, irmãos. Tudo começa na nossa mente. As nossas ações são resultado dos nossos pensamentos. E se os nossos pensamentos não forem renovados de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, nós não vamos conseguir agir conforme a vontade do Senhor. Precisamos deixar o Senhor trabalhar e remover, sabe, aqueles pensamentos errados, aqueles ensinos distorcidos, aqueles ensinos enganosos que ficaram impregnados na nossa mente, dizendo que nós podemos viver de qualquer jeito. Não podemos. Precisamos deixar o Espírito. Está dizendo por que precisamos deixar o Espírito? Sabe por quê? Porque o Senhor, o Espírito Santo só opera onde o homem dá liberdade para o Espírito Santo operar. O Senhor não vai mudar as pessoas que não querem ser mudadas. Porque muitas pessoas não mudam porque não querem. E o Senhor não muda quem não quer ser mudado. Mas quem quer ser mudado, abre o coração para o Senhor e deixa o Espírito renovar a sua mente, seus pensamentos, suas atitudes, e revistam-se da nova natureza criada para ser verdadeiramente justa, santa como Deus. Nós somos chamados para isso, para sermos verdadeiramente justos e santos como Deus. Então nós temos alguém para nós olharmos, nós temos alguém para nós mirarmos, nós temos alguém para nós imitarmos, e esse alguém é o Senhor Jesus. É Ele que nós devemos imitar. As pessoas têm a facilidade de imitar as outras, os ídolos do mundo, um artista famoso, o cantor famoso, o jogador famoso. Se ele cortar o cabelo de um jeito, não demora muito, já tem muitos cortando do mesmo jeito. Se uma atriz, uma artista famosa vestir de uma forma, não demora muito, tem muitos imitando do mesmo jeito. Se falar de um jeito, também vão imitar. Se pensar de um jeito, também vão pensar igual. Meus irmãos, mas os cristãos não têm ídolos. Os cristãos têm o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. A Ele nós devemos mirar, a Ele nós devemos imitar. É Ele. É a sua palavra, o seu exemplo, a sua maneira de viver, a sua maneira de agir. Portanto, versículo 25 diz: abandonem a mentira. O cristão não deve mentir. O cristão precisa abandonar a mentira. Mas não é só abandonar a mentira. O cristão não precisa só parar de mentir, não.
Ele precisa aprender a falar a verdade. Eu não vou mentir mais, mas eu também não vou falar a verdade, vou ficar quietinho, vou ser neutro. Não! Nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, para falar a verdade, sim, com amor, sem ofender, sem machucar as pessoas, mas desejosos de ajudar as pessoas a sair do engano e acertar o caminho da vida, porque isso é amor. Quando nós vemos alguém no engano e nós nos calamos, isso é muito triste. Isso é muito triste. Porque nós somos felizes porque um dia alguém teve coragem de falar para nós a verdade. Um dia alguém teve a coragem de dizer para nós o caminho da vida. E agora? Nós vamos silenciar diante da nossa responsabilidade de dizer a verdade. Interessante que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim que é bom que haja entre vocês heresias. Aí a gente pensa, mas que coisa, Paulo está falando que é bom ter heresia no meio da igreja? Como se Paulo estivesse apoiando a heresia. Não, ele está apoiando a heresia, ele está dizendo assim, é bom que haja entre vocês heresia, para que aqueles que são verdadeiros, sinceros, fiquem calados e deixem a heresia circular à vontade, é isso? Não, se manifestem contra a heresia e digam a verdade, isso é mentira, isso não vem de Deus. O Senhor está do lado daquele que luta pela verdade. Quando o Senhor mandou as cartas às igrejas da Ásia, uma das igrejas ali estava tolerando os falsos ensinos no meio da igreja. O Senhor dizia assim para aquela igreja, para o líder daquela igreja, eu tenho contra você uma coisa. Você está tolerando no meio da igreja alguém que se diz profetiza, uma mulher que se diz profetiza, que está ensinando coisa que não é da minha parte, que está levando as pessoas a errarem, e você está ficando quieto, você está deixando acontecer isso no meio da igreja. Eu tenho isso contra você, arrepende-se. Está vendo? Então o Senhor não compactua com erro, com engano. E às vezes em querer fazer a política da boa vizinhança, nós nos calamos muitas das vezes e erramos quando não falamos a verdade em amor. Abandone a mentira e diga a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Então nós precisamos falar a verdade uns com os outros. E não pequem ao permitirem que a ira os controle. Devemos evitar e lutar para que a ira não nos domine, não nos controle e nos faça pecar. Acalme a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Às vezes, nós iramos, mas quando nós iramos, nós damos oportunidades para o diabo agir. Por isso, tem que resolver o problema da ira o quanto antes possível, para não criar oportunidades para o inimigo agir na nossa vida e nos atingir. Quem é ladrão, pare de roubar. Interessante, ele está escrevendo para crente. Ele está dizendo assim, quem era ladrão, ele está dizendo quem é ladrão, ele está dizendo que tinha crente ali que já estava com aquela prática antiga ainda. Crente, mas estava roubando. Será que tem isso?
Eles costumam roubar até do dízimo, né? Desvia o dízimo para lá, desvia para cá. Tem muito por aí, arrumando um jeito de enriquecer à custa da fé dos outros. Sabe por quê? Porque ele mesmo tem fé. Aí tem que enriquecer à custa da fé dos outros. Então, aquele que rouba, pare de roubar. Em vez disso, use as suas mãos para trabalhar com empenho e honestidade. Trabalhar com empenho e honestidade. E assim, ajudar generosamente os necessitados. A generosidade faz parte da vida cristã. Quando Deus te abençoa e você prospera, você deve pensar em quem você pode ajudar, com quem você pode ser generoso, que está precisando de um socorro, que está precisando de uma ajuda. Eu vivi uma experiência uma vez, eu era jovem, isso muitos anos, e eu estava passando por uma situação muito difícil financeiramente. Minha mãe falecida, meu pai alcoólatra, eu morava com os meus irmãos, e eu passando uma dificuldade muito grande. E um amigo, um irmão, jovem, também jovem, meu amigo, meu irmão, chegou perto de mim, me entregou algo na minha mão e falou assim: coloca no seu bolso. Coloca no seu bolso. Aí quando eu cheguei em casa, que eu fui olhar o que ele tinha me entregue, era um salário. Talvez era exatamente o que ele ganhava por mês. Isso, irmãos, é ser generoso. Ele me ajudou no momento que eu precisei. E ele ajudou mais do que talvez ele podia, se assim podemos dizer. Porque ele não era uma pessoa como qualquer um de nós aqui. Ainda continua sendo. Ainda continua sendo. Mas é um servo de Deus. E eu louvo ao Senhor pela vida dele. E que nós precisamos aprender isso. Aprender a ser generosos com os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante. O cristão precisa tomar cuidado com a maneira de falar. Imagina um cristão contando uma piada indecente. Será que tem? Tem crente contando piada indecente? Será que tem? Não tem pouco, não. Mas vamos fazer aqui agora um pensamento um pouco diferente. Imagina, já pensaram Jesus contando uma piada indecente? É impensável. E assim deveria ser com o cristão. Impensável da boca de um cristão sair uma piada indecente, não é verdade? Linguajar sujo. E aqui fala não somente o linguajar sujo, mas fala o linguajar também insultante. Aqueles que falam, que insultam as outras pessoas, são agressivos, falam de maneira a provocar a ira das pessoas, insultam. Hoje é com tristeza que a gente vê isso nas redes sociais, cristão insultando o outro, provocando a ira do outro. E aí ele fala assim: que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo
aqueles que ouvem. Que todas as nossas palavras, toda palavra do cristão deve ser palavras boas, que promove edificação naquele que vai ouvir, que vai dar ânimo para a pessoa que ouvir alguma coisa que sair da nossa boca. É assim que nós precisamos agir como cristão, jamais o contrário disso. E não entristeça o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que o dia que nos resgatará como sua propriedade. Então, Ele está dizendo que nós, dependendo da forma com que nós agirmos e andarmos e portarmos, nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. E nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, que é o selo que foi colocado em nós como garantia de que nós somos propriedade de Deus, porque quando o Senhor vier, Ele vai nos levar. Mas vai levar quem? Quem tem o selo de Deus na sua vida. Livrem-se de toda amargura. Livrem-se de toda amargura. Se tem alguém aqui com amargura no coração, em nome de Jesus, livre-se dela logo. Livre-se de toda amargura. Livre-se da raiva, da ira, das palavras ásperas, da calúnia. Meus irmãos, que tem de cristão caluniando a outro cristão, e calúnia é algo terrível. Sabe por quê? Você acaba com a reputação de uma pessoa. E nas redes sociais, se você caluniar alguém, você acaba com a reputação daquela pessoa. Às vezes espalhando algo que não é verdade a respeito de alguém. E depois, para aquela pessoa recuperar novamente do prejuízo que sofreu pelas calúnias, não é fácil. E muitas das vezes a gente age assim, caluniando. Talvez não diretamente, mas quando nós compartilhamos uma calúnia, às vezes nos ajudamos. E aí? E depois que aquilo for, aquilo era mentira, como é que você faz? Você volta lá para dizer, olha, se tudo aqui era mentira? Não volta. Dificilmente alguém volta para pedir perdão e para dizer assim, eu falei uma mentira a respeito de alguém. Dificilmente. A pessoa que fica com prejuízo. É assim que agem as pessoas. É assim que muitos estão agindo. E segundo a palavra de Deus, isso não é uma postura cristã. Deus não nos quer assim. Deus não nos quer assim. Livre-se de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros. Tenham compaixão uns dos outros. O Senhor espera que nós, como cristãos, aprendamos a ter compaixão das pessoas. Se colocar no lugar do outro. Tentar sentir a dor do outro. Tentar compreender a fraqueza do outro. É assim que a gente tem que agir como cristão. Perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Precisamos de perdoar uns aos outros, como Deus nos perdoou. O cristão jamais deve guardar uma mágoa e não liberar perdão. É muito triste quando você percebe que o ensino sobre o perdão, que é tão importante na palavra de Deus, tem sido distorcido em alguns lugares. Em alguns lugares assim, você tem que perdoar quem está aqui no nosso meio. Se saiu daqui, você não precisa perdoar mais não. Que Bíblia que esse povo está lendo? Que Bíblia
esse povo está lendo. É por isso que nós precisamos conhecer a revelação. E conhecer a revelação é conhecer o que nós estamos meditando aqui hoje, a palavra de Deus. Quem é que trouxe essa mensagem? Quem é que trouxe essa palavra? O Espírito Santo usou Paulo para instruir a igreja, o apóstolo da igreja, para instruir a igreja com essas palavras. Portanto, essas palavras são revelações de Deus. E são essas que nós devemos ouvir. Mas é o tipo de revelação que poucos querem ouvir. Sabe por quê? A revelação que mais atrai as pessoas é aquela revelação que te coloca para cima, né? Aquela revelação de assim, você vai vencer. Você está enfrentando a luta, mas você vai vencer, você vai sair lá na frente. O povo quer ouvir essa revelação. O povo que ouviu a revelação, sabe qual a revelação que o povo quer ouvir? É que você está passando às vezes uma situação difícil, está apanhando, e está apanhando, sabe por quê? Porque você está vivendo uma vida muitas vezes longe da vontade de Deus, e Deus está lá, ó, descendo o chicote para ver se a pessoa acerta o caminho, não é verdade? E aí ele chega na igreja, em vez de ouvir a verdade como essa aqui, para dizer assim, olha, por que você está vivendo assim? É porque você precisa acertar a sua vida com Deus. Não. Aí ele vai ouvir uma revelação assim: eis que eu agrado da sua posição, eu vou te dar vitória. Ele sai vivendo do mesmo jeito, desagradando a Deus, porque ele acreditou numa revelação, entre aspas, de como supostamente fosse Deus estivesse dizendo, eu agrado da sua posição. Como assim? Como que Deus pode estar agradando de alguém que está vivendo longe da sua vontade, totalmente contrária à sua palavra? E as pessoas são enganadas com isso. E as pessoas saem com isso no coração, e elas acreditam nisso, e a palavra fica distante, a lâmpada para os nossos pés fica distante do caminho da pessoa, e o inimigo continua enganando. Mas nós queremos a revelação. Sabe qual a revelação? A palavra de Deus. Essa é a revelação que nos conduz com segurança no caminho da verdade, que é o Senhor Jesus. Não estou dizendo que Deus não possa dar uma direção, uma revelação pessoal com nenhum de nós, não é isso. Mas eu estou dizendo que a revelação que nos traz segurança está aqui, registrada na palavra de Deus, imutável. Está aqui. Essa nos garante o caminho certo. Porque o nosso coração é enganoso, diz a palavra, o enganoso é o coração do homem. E alguém, às vezes, no intuito de levar uma bênção para alguém, deseja o bem da pessoa, entrega coisa do seu coração, coisa do seu pensamento, como se fosse de Deus. Não porque está fazendo por má fé, não, mas porque se confundiu com o seu próprio coração. Confundiu com aquilo que foi o seu sentimento, o seu desejo. E aí as coisas não caminham como deveriam caminhar, de acordo com a vontade de Deus. Mas nós queremos ser cristãos verdadeiros. Nós queremos andar como filhos da luz. É isso que Paulo diz. Mas é fácil, irmãos? Não. É por isso que Paulo orou a Deus pedindo o crescimento da igreja. É por isso que a oração entra, sabe por quê? Primeiro a gente tem o conhecimento da palavra, temos a pregação da palavra, o Espírito de Deus trabalha em nós por meio da pregação da palavra. Uma pregação da palavra, quando o Espírito Santo traz no nosso coração, ele pode penetrar no mais profundo da nossa alma e libertar a nossa vida, como se tivesse uma cadeia nos prendendo a costumes que às vezes nos escraviza. E a palavra entra com uma espada que vai lá e corta, e quebra os grilhões, liberta, porque a palavra tem o poder para libertar o homem. Conhecereis a verdade vos libertará.
A palavra de Deus é poderosa para trabalhar em nós. E Deus age em nossa vida pelo seu Espírito quando nós deixamos o Espírito trabalhar na nossa mente. Ele nos dá força, Ele nos leva a compreender e nos dá força para obedecer e para viver conforme a sua vontade. E assim encerro essa mensagem. Que nós possamos ser cristãos, filhos da luz, comprometidos com a verdade. A verdade. E a verdade é a palavra de Deus. E a verdade é o próprio Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos estar cantando louvor.